O que é indústria 4.0? Olha só, vou, dar vou trazer um conceito bem objetivo. Acompanhe aqui. A indústria 4.0 ela se refere, olha só, à quarta, não é a primeira, a segunda, a terceira, não, é a quarta revolução industrial e ela é caracterizada por uma integração em massa de tecnologia. Hoje, mais do que nunca, a gente tem uma gama e uma diversidade de tecnologias disruptivas e transformadoras mais do que nunca na história. E isso trouxe para a nossa realidade do comércio, das commodities, do financeira, não importa, todos os pilares da nossa civilização ela mudou, porque hoje a revolução ela não é mais a do vapor, elétrica, tecnológica. A gente já está falando de um outro nível acima, é uma evolução da tecnológica. E é o que eu vou falar aqui com vocês. O que é a indústria 4.0? Você vai concordar que hoje a gente vive num mundo muito diferente do que a gente vivia há 50 anos atrás, 30 anos atrás, ou até 20 anos atrás, ou até mesmo há 10 anos atrás. O mundo ele mudou muito rápido, numa velocidade gigantesca. E as empresas também mudaram. Olha só, a primeira revolução industrial, ela é marcada lá pelo período do século XVIII, a gente já fala sobre a transformação que o vapor ele trouxe, mecanismos a vapor trouxe a produção em massa em larga escala. Então, a primeira revolução industrial, ali meados do século XVIII, ela trouxe para nós uma transformação. Então, o trabalho manual, a manufatura, ela passou por uma modificação, porque agora aquilo que era artesanal e manual passou a ser feito em larga escala, graças ao advento dos mecanismos a vapor. Essa foi a primeira revolução industrial. Esse foi o primeiro impacto no mercado de produção, de transformação. As empresas, as instituições mudaram. Não é à toa que vários sindicatos, revoluções também trabalhistas, adequações para os empresários, mudou muito, muito. Muito do modelo que a gente tem hoje é um legado dessa primeira transformação, que é a primeira revolução industrial. Ok? Vamos lá. E qual foi a segunda revolução industrial? Aí, meus amigos, a segunda revolução industrial, ela já vem com o advento de mecanismos elétricos e componentes de eletricidade. Isso trouxe ainda mais, olha só, isso elevou ainda mais a velocidade e a agilidade e a entrega do material, das empresas, daquilo que era produzido. Então, se antes nós já conseguíamos produzir mais, agora com a revolução industrial, com foco na eletricidade, muita coisa passou a ser produzida em larga escala. O crescimento da industrialização passou a ser exponencial. Essa é a segunda revolução industrial. E a terceira? Essa terceira que provavelmente ou você ou seus pais presenciaram. E aqui nós estamos falando da informática, a tecnologia. Então nós viemos do vapor para a eletricidade para a tecnologia. Então provavelmente, olha só, é muito legal pensar sobre isso. Provavelmente o que os seus pais viram acontecer, ou até você mesmo viu acontecer, que foi a chegada da internet e como que tudo mudou a forma com que você pesquisava, se informava, se atualizava. Tudo mudou. Então isso foi uma revolução industrial com a chegada da tecnologia. Então nós tínhamos computadores e internet, robótica, e aí nós já começamos a falar de automação. Então você não precisava mais de tantas pessoas ou de tantos recursos para fazer alguns trabalhos mais operacionais. Então você já conseguia ter um certo grau de automação. Então, querido gestor, aluno, a indústria 4.0, ela é essa transformação que veio do vapor para a eletricidade, para a tecnologia, a informática, e hoje a gente vive um outro nível de tecnologia e dentre todos os tópicos que fazem nós vivermos numa indústria 4.0, eu trouxe um dos principais, que é as inteligências artificiais. Por que eu trouxe a inteligência artificial como o principal catalisador da indústria 4.0? Porque, diferente de outras tecnologias como metaverso, Big Data, as IAs elas estão tomando um espaço e uma proporção dentro das empresas, instituições, modelos de trabalho, categorias trabalhistas, e um impacto muito expressivo. Recentemente a gente passou pela greve dos roteiristas, e uma das pautas levada pelos sindicatos e os profissionais era a intervenção das IAs
quanto à confecção de roteiros e todas as possibilidades que uma inteligência artificial ela gera. Então nós vivemos hoje na indústria 4.0, ou seja, tudo está mudando. Está mudando. Eu nem poderia listar aqui para você quais são as principais funcionalidades da inteligência artificial, porque amanhã já vão inventar outras e outras, e todo dia a gente vê uma nova aplicação para as inteligências artificiais. Então não é só uma tendência, né? Muitos falavam isso da internet, isso é passageiro, logo passa. Não, não é uma tendência. Se você acha que inteligência artificial é uma tendência, não. É uma revolução. Está mudando tudo. E aí você talvez se pergunte, caramba, está mudando mesmo. E você talvez esteja vendo no seu trabalho o reflexo que a inteligência artificial, assim como outras ferramentas e tecnologias, estão mudando a forma com que você trabalha. Hoje a gente já fala sobre, quando o assunto, por exemplo, é Big Data, a gente já fala sobre Machine Learning, botar as máquinas para aprenderem, fazerem análises preditivas. Então existe hoje uma expansão gigantesca dentro das empresas quanto às inteligências artificiais. E aí, o que isso tem a ver com capacitação 4.0, McLaren? Tem tudo a ver. Como que a sua empresa, como que seu colaborador está se adaptando? O que você está fazendo? E mais do que isso, você está fazendo alguma coisa? Então, volta aqui comigo. Talvez agora já tenha até ficado um pouquinho mais claro por que sobre capacitação 4.0. Porque, primeiro, a gente tem que capacitar, treinar, desenvolver, nós temos que investir na capacitação dos nossos colaboradores. E segundo, o mundo está passando por uma revolução nesse exato momento, uma revolução industrial. Assim como aconteceu há décadas atrás, está acontecendo agora e você está presenciando. E o que você está fazendo? Se você está num posto, numa posição onde você é responsável por treinar, desenvolver, capacitar outras pessoas, você tem que se preocupar com isso. E aí, a gente formatou um treinamento que vai ajudar você não só a reconhecer, você está vendo? A gente está aumentando o grau de consciência seu sobre a necessidade de treinar, desenvolver, capacitar, investir no conhecimento da sua equipe. Não só aumentar o grau de consciência, mas também saber o que fazer, que é o que a gente vai trabalhar agora nas próximas aulas. O que você achou desse conteúdo que nós preparamos aqui para você? Você está gostando? Você vai ver que a nossa ferramenta aqui tem um espaço para você deixar um like, deixar um comentário, se você tiver alguma dúvida. Então, interage com a gente. Eu não quero que você que está assistindo o vídeo fique só assistindo, ou até acelere aqui, né? Tem um recurso para acelerar o vídeo, me veja aí. Se eu já sou acelerado, né? Imagina como vai ser assistir essa aula 2 vezes mais rápido. Mas eu não quero, do fundo do meu coração, que você só visualize, mas que você interaja. Não seja aquele aluno turista, sabe? Que está lá só passeando, olhando, vamos ver como é que é, né? Curiosidade. Interage com a gente. Então, você está gostando? Responde para mim. É importante para mim como profissional e como também idealizador desse projeto, ouvir o seu feedback. Compartilhe aqui, tá bom? Na próxima aula vai ter um exercício. Dentro da educação, né? E a gente tem várias ferramentas para exercitar o aprendizado. E eu tenho um exercício para você. Passa para a próxima aula, estou esperando você lá.